Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 36. O despertar de Madalena. Matilda, agora. Aproveite para se aproximar de sua irmã e fazê-la despertar, orienta Alfredo. Madalena. Madalena, chama Matilda. Você permaneceu tempo demais neste estado. É chegado o momento de despertar, eu lhe peço, minha irmã. Graças à misericórdia divina, nós temos a chance de compreender os nossos erros. Você não está mais sozinha, Madalena. Liberte-se dessas algemas criadas pelos pobres de espírito, que ainda não compreenderam que o caminho da maldade é uma estrada sem saída. Chegou o momento de você caminhar com as próprias pernas e decidir qual caminho seguir. Venha comigo, minha irmã, este já não é mais o seu lugar. Permanecer aqui é dar voltas em torno de si. Vamos, minha irmã, desperte e se arrependa. Confie em Deus, Ele não desampara nunca os seus filhos. Olhe para mim, Madalena, levante a cabeça e dê-me sua mão. Solicita Matilda. Ninguém pode tirar uma pessoa do estado em que se encontra, a não ser que ela deseje, ou então que a providência divina assim permita. Após conseguir afastar as sombras que controlavam Madalena, finalmente Matilda teve a oportunidade de se aproximar de sua irmã, e tentar resgatar-lhe do estado em que permanecia. Matilda empenhou todas as suas energias em ajudar e esclarecer sua irmã sobre sua real situação. Bastava agora que Madalena aceitasse ser auxiliada e se permitisse sair daquele estado. Madalena. Madalena. Sou eu, sua irmã Matilda. Estou aqui para auxiliá-la. Desperte, minha irmã. Foi então que, após os chamados de sua irmã, finalmente Madalena levanta a cabeça e responde à solicitação. Matilda, você está aí? Sim, minha irmã, sou eu, Matilda. Você esteve se depurando por um longo período, mas agora é hora de prosseguir e despertar. Minha querida irmã, você não sabe como tenho sentido a sua falta. Sinto como se um riacho de esperança estivesse derramando suas águas sobre mim. Poder ouvir a sua voz é um alívio, agradece Madalena. Graças ao Senhor, minha irmã. Mas, para que eu possa auxiliá-la, é preciso que você aceite o que fez e deseje ser amparada, explica Matilda. Mas eu não compreendo, Matilda. Só me recordo da época em que vivíamos juntas e éramos felizes. O que você quer dizer com aceitar o que fiz? Você sabe que lugar é este onde se encontra, minha irmã? Este é um local onde os espíritos desencarnados que ainda possuem débitos vêm, para que possam se livrar de toda a bagagem pesada adquirida durante o período em que estiveram no plano físico. Assim que conseguem essa purificação, são conduzidos a um outro estágio, para que o processo possa prosseguir. Mas eu não compreendo o que faço aqui neste lugar tão horrendo. Sempre fui uma pessoa boa e dedicada. Por que Deus permitiu que eu viesse parar aqui? Me ajude, minha irmã. Por favor, eu lhe imploro, pede Madalena. Infelizmente eu não posso ajudá-la ainda, Madalena. Somente depois de você aceitar tudo o que fez e se arrepender do fundo de seu coração. Mas o que foi que eu fiz de tão grave para merecer estar em um lugar assim? Espanta-se Madalena. Vendo que seria necessário contar à irmã o real motivo que a levara ao purgatório, Matilda não tem outra escolha senão esclarecer Madalena sobre seus atos em vida. Durante sua estada no plano físico, você teve todas as chances de repensar suas escolhas e seguir por estrada segura. No entanto, o que você fez? Deixou-se dominar pelo desejo e não teve pudor ao se aproximar de meu marido Júlio, levando-o ao adultério. Quantas vezes vocês não se entregaram em minha própria cama, saciando o desejo carnal que sentiam pelo outro? Quantas vezes, minha irmã?
Eu não os culpo, pois não percebi que tal fato se instalava em meu lar. Continuei no caminho que achava correto e me dediquei a Deus, esquecendo-me de minha própria família. Mal podia imaginar que tal atitude nos levaria a esse ponto. Pobre Júlio. Não tive olhos de esposa para conseguir compreender suas vontades. Mas o que você fez, Madalena? Aproveitou-se do fato de que em meu lar havia se instalado essa semente e contribuiu para que ela gerasse frutos. Não retiro a minha parcela de culpa, ou a de meu marido Júlio, continua Matilda, porém não posso concordar com sua atitude. Não bastasse isso, você se deixou dominar pelo desejo e quis tomar Júlio de mim, induzindo-o a abandonar a própria família para viver ao seu lado. Contudo, após o meu desencarne, Júlio começou a culpar-se por tal acontecimento, e a abandonou. Sentindo-se rejeitada e preterida por aqueles sobre quem você havia criado falsa expectativa, deixou-se dominar por tal sentimento e não suportou. Imaginando-se sem alternativa, a única solução que encontrou foi suicidar-se pouco tempo depois, acreditando que esse seria o caminho mais fácil. E então, desde aquele dia, você permaneceu aqui, vagando sem rumo. Já se passaram 8 anos. Concluiu Matilda. Ao ouvir o que sua irmã acabara de lhe contar, Madalena se entrega ao choro após ser impactada por aquelas afirmações. Não se entregue, querida irmã. Todos cometemos erros. E é justamente por isso que nós não devemos perder as esperanças. Vivemos em um mundo de expiações, e estamos todos sujeitos a isso. Mas não pense que é culpa pelo que aconteceu. Saiba que em nenhum momento eu deixei de amá-la, e é justamente por causa desse amor que estou aqui. Ora, vamos lá, enxugue essas lágrimas e levante a cabeça. Deus é tão misericordioso que nos permite esses fatos para que possamos aprender juntos e, dessa forma, seguir em frente. Venha, me dê a sua mão, pede-lhe Matilda. Eu não mereço o seu amor e a sua atenção, minha irmã. Errei com você e comigo mesma. Deixe-me aqui para que possa pagar por tudo o que fiz. Não dei valor à vida que tive. Fui egoísta. Como pode vir até aqui e tentar ajudar alguém como eu? Agora vejo o tempo que desperdicei e a vida que abandonei. Fui fraca e não consegui vencer os desejos da carne. Então, por favor, eu lhe imploro que me deixe aqui, para tentar resgatar a pouca dignidade que me sobrou. Vá embora. Eu não sou digna de piedade, afirma Madalena. Não pense dessa forma, minha irmã, todos somos dignos de piedade e de perdão. Não se culpe pelo que fez ou poderia ter feito. Olhe para a frente. A estrada não termina aqui, pois este é somente um ponto de parada para a maioria de nós. Deixe aqui suas amarras e me permita auxiliá-la, solicita Matilda, finalmente conseguindo ser visualizada por sua irmã, que enfim se arrepende. Ao despertar e se arrepender de tudo o que fez, Madalena consegue ver através da névoa pesada que a cercava, agora se dissipando, o rosto terno de sua querida irmã Matilda, graças ao auxílio dos benfeitores da corrente do bem. Então, Madalena, arrependendo-se do fundo de seu coração, segura a mão de sua irmã e permite o auxílio tão esperado, quebrando assim o elo entre as sombras que a controlavam, graças à sua própria permissão, e os obsessores que influenciavam Júlio no plano físico. Após o desfazimento desse vínculo, Júlio desperta e vê a mim, Mateus, seguindo em direção a Cláudio e Elisa. Ao ver que Elisa se encontra em perigo, Júlio, agora livre das influências, corre em nossa direção e derruba-me, disposto a não permitir que eu machuque sua filha. Enquanto eu e Júlio brigávamos no chão, a equipe do delegado, a pedido de Dona Marta, finalmente chegava à cabana situada nas proximidades da cachoeira. Então esta é a cabana descrita por Dona Marta, comenta Tobias.
Confesso que desconhecia a existência deste lugar, fincado bem no meio da mata. Surpreende-se um dos homens do delegado. Andem, espalhem-se e vasculhem tudo, solicita Tobias. Se encontrar nada, Tobias coleta os itens que estavam na cabana, a fim de levá-los ao delegado. Dentre estes, estavam muitos pedaços de tecido, uma corda e uma blusa. Após coletar os materiais, Tobias se volta ao entorno da cabana, à procura de pistas que indiquem quem foi o responsável por aquilo. Examinando o local, um dos homens encontra debaixo de algumas folhas de árvores algo que se parece com um mapa. Tobias, veja o que encontrei. Parece um mapa. Sim, tem razão. É uma espécie de mapa. E o que diz? Local onde pretendem matar Cláudio. Assinado Elisa. Meu Deus. Então Elisa também esteve por aqui. Precisamos correr imediatamente para esse local. Pelo que está desenhado, fica a alguns quilômetros daqui, na encosta do rochedo. Encosta do rochedo? Pergunta um dos homens. Exatamente. Você conhece esse local? Questiona Tobias. Conheço, sim. Não fica muito distante daqui, responde. Muito bem, então. Chame os outros, partiremos agora mesmo, ordena Tobias. Enquanto os homens do delegado corriam ao local indicado, Cássius e Dionísio, no plano espiritual, empenhavam-se em auxiliar Cláudio e Elisa. Cássius, nós precisamos fazer alguma coisa para ajudá-los, preocupa-se Dionísio. Compreendo a sua aflição, meu amigo. Porém, ontem, quando fui até Eliseu questioná-lo sobre a possibilidade de intervirmos nesses acontecimentos, ele foi muito claro. Os acontecimentos do plano físico são de inteira responsabilidade dos que lá se encontram. Cada um é dono de seu caminho. Ele me explicou o que eu já imaginava. Assim como você, eu gostaria muito de auxiliar os nossos queridos amigos, para que não precisassem passar por essa etapa tão difícil. Mas as orientações de Eliseu foram bem claras. Nossa missão é de acompanhar e orientar, mas as escolhas deverão ser feitas por cada um, gostemos ou não, explica Cássius. Desculpe a minha indignação, Cássius, mas eu ainda penso que em certos acontecimentos nós deveríamos poder fazer algo a mais pelos nossos orientandos do que simplesmente tentarmos influenciá-los. Eu sei e compreendo sua indignação, Dionísio. Também pensava dessa forma. Mas não adianta nada deixarmos que os outros façam suas próprias escolhas, se não o fizermos quando se tratar daqueles que acompanhamos. Devemos ser imparciais com todos e permitir que sigam o caminho que quiserem. Lembre-se. Cada um segue em direção ao plano físico com uma necessidade específica. A evolução dos espíritos depende dessas necessidades que, na maioria das vezes, já foram desejadas antes de entrarmos na vida material, lembra Cássius? Mas e se Mateus conseguir o que deseja e matar Cláudio? Ou então machucar Elisa? Ficarei me sentindo fraco por não os ter ajudado. Nós estamos acompanhando seus passos e observando as dificuldades que tiveram de enfrentar até aqui. E agora, quando mais precisam de nossa ajuda, ficaremos aqui, de braços cruzados, apenas vendo-os sofrer. Lamenta Dionísio. Não, meu amigo Dionísio, nós não ficaremos aqui de braços cruzados. Faremos o que temos feito desde o início. Permaneceremos ao lado deles, emitindo-lhes aquilo que um irmão mais velho faria. Confiança, fé, amor, carinho, força e paz. É isso que eles mais precisam neste momento. O que seria dos irmãos mais novos, se todas as dificuldades que surgissem em seu caminho fossem barradas por seus irmãos mais velhos? Por mais que desejemos, não permaneceremos para sempre ao lado deles.
O que ocorrerá quando essas provações surgirem e eles tiverem de enfrentá-las sozinhos? Eu sei como se sente, meu amigo, mas não se entregue. Tenhamos fé no poder superior. Somente Ele sabe o que é melhor para cada um de seus filhos. Devemos permanecer ao lado de nossos queridos amigos do plano físico e confiarmos em suas escolhas, conclui Cassius. Capítulo 37. O arrependimento de Júlio. Eu e Júlio brigávamos, enquanto a pobre Elisa e o jovem Cláudio acompanhavam a cena, chocados. Não demorou muito para que eu conseguisse derrotar Júlio, pois, enquanto o pai de Elisa tinha um físico mediano, eu estava em muito melhor forma física. Após derrubar Júlio no chão, apontei-lhe uma faca. Assustada, Elisa começou a gritar, implorando para que eu não matasse seu querido pai. Agora sim, eu tenho todos vocês exatamente onde eu queria. Saberão que eu sempre consigo aquilo que quero, vangloriava-me enquanto todos observavam, assustados, o que eu realmente queria. Seu maldito! Afinal de contas, quem é você? Perguntou Cláudio. Se quer saber tanto assim, então lhe direi. Afinal, não irão escapar mesmo, falei. Depois de ouvirem as atrocidades que eu já havia cometido na vida, todos ficaram estarrecidos olhando para mim. Seu monstro! Você irá direto para o inferno, gritou Cláudio. Inferno? Inferno é isto aqui onde vivemos. Ou por acaso você acredita que Deus existe? Se existe, onde está seu Deus agora para proteger você, hein? Malditos miseráveis! Eu vou mostrar para vocês o que é um inferno de verdade. Matarei os dois e terei Elisa só para mim. Eu nunca serei sua, seu canalha, gritou Elisa. Ah, será minha, sim. Assim que eu matar esses dois idiotas, não haverá mais ninguém em nosso caminho. Você será minha, somente minha. Nunca. Deus está vendo tudo o que você está fazendo. Irá se arrepender por praticar tanta maldade, disse Elisa. Você será minha, sua vadia. Ou, além de matar o papai e o namoradinho, quer também que eu mate o pobre do irmãozinho, hein? Desamado. Como o ousa? Deixa minha família em paz, desesperou-se Elisa. Bem, chega de falar. Vamos acabar logo com isso. Deixe-me ver, por quem irei começar? Que tal pelo papai? Deixe-o em paz, suplicou Elisa. Isso mesmo, pode gritar e implorar. Júlio será o primeiro a morrer, por ter se voltado contra mim. Diga adeus à filhinha, maldito, gritei enquanto seguia em direção a Júlio. Papai, berrou Elisa, desesperada. Porém, enquanto eu seguia em direção a Júlio para matá-lo, Cláudio me segurou impedindo-me de consumar o ato. Ao ver que Cláudio salvara sua vida, Júlio ficou perplexo. Como podia alguém a quem ele desejara tanto mal arriscar a própria vida para protegê-lo? Cláudio tentava a todo custo me segurar e tirar a faca de minhas mãos. Mas o pobre rapaz já havia apanhando de mim e de Júlio e aparentava sinais de cansaço e fraqueza. Não demorou muito para que eu conseguisse me soltar e desferisse uma facada em Cláudio, ferindo gravemente em um dos olhos. Ele gritou de tanta dor e uma grande quantidade de sangue esguichou de seu olho ferido. Transtornada, Elisa começa a chorar desesperadamente. Maldito fedelho, isso foi só o começo. Agora que não consegue enxergar, nada poderá fazer para me impedir, gritei. Vendo que Cláudio estava machucado e que eu iria matá-lo, Elisa suplicou a seu pai para que o ajudasse. Contudo, Júlio não se moveu, como se não tivesse forças para reagir. Então, sem perda de tempo, corri na direção de Cláudio para finalmente dar um fim à sua vida.
Vendo que seu amado iria morrer e que seu pai nada fazia para ajudá-lo, Elisa se atirou na frente dele e recebeu por ele o meu golpe. A faca acertou a região da pelvis de Elisa, que caiu ao lado de Cláudio. Percebendo que a jovem havia sido ferida gravemente, Cláudio se desesperou e partiu para cima de mim, sem se importar com sua vida. Demônio! Como pude fazer isso? Eu odeio como nunca odiei alguém antes, gritou Cláudio. Tomado pelo ódio, Cláudio, mesmo cego de um dos olhos, juntou todas as forças que lhe restavam e partiu para cima de mim, golpeando-me e tirando a faca de minhas mãos. Eu estava tão perplexo por Elisa ter se colocado no trajeto da faca, que nem me dei conta de que Cláudio partira para cima de mim. Ao me tomar a faca, ele conseguiu me ferir no braço, o que me fez recuar. Seu ordinário! Como ousou ferir Elisa? Por que não interrompeu seu ataque quando viu que ela entrou na frente? Seu desgraçado! Você não é nada sem sua faca. Agora quem vai morrer aqui é você, gritou Cláudio. Não, por favor. Não me mate, eu lhe imploro, supliquei. Covarde. Agora que está sem a faca, vem implorar por sua vida. Saiba que eu não ligo para você, maldito miserável. Irá morrer e ir direto para o inferno por tudo o que fez, disse Cláudio avançando sobre mim. Não. Espere, pediu Elisa. Elisa. Espantou-se Cláudio. Por favor, Cláudio, não o mate. O quê? Mas como não? Você viu do que ele é capaz. Veja o que ele fez com a gente. Não tenha pena dele, Elisa. Se o deixarmos viver, ele irá fazer muito mais maldades, alertou Cláudio. Pode até ser que ele faça, mas não somos nós que devemos julgá-lo. Se você matar esse homem acreditando que somente assim porá um fim nas atrocidades que ele ainda poderá fazer, estará aceitando que Deus não é capaz de cuidar de seus filhos. Eu lhe imploro, Cláudio, não o mate. Devemos confiar em Deus e entregar a Ele. Por favor. Pediu Elisa. Você tem razão, Elisa. Se eu fizer justiça com as próprias mãos e matá-lo, estarei sendo tão culpado quanto ele. Por mais que o ódio tenha invadido o meu coração, eu devo tentar me acalmar. Enquanto Cláudio ouvia e aceitava o pedido de Elisa, eu, aproveitando o momento de distração de ambos, consegui pegar a faca de volta e dominar Cláudio, que estava de costas. Maldito, como o ousa! Gritou Cláudio. Seu imbecil! Achou mesmo que eu iria me dar por vencido? Teve a chance de me matar e não o fez. Agora quem vai morrer é você, declarei. Cláudio, gritou Elisa. Não o mate, Mateus. Ele poupou sua vida. Deixe-o em paz, eu amo, implorou Elisa. Só vocês mesmo para acreditarem que Deus existe e que vai me julgar. Saibam que quem manda aqui sou eu. E que sou eu quem decide o que vai acontecer. Eu vou matar este cachorro de uma vez por todas, concluí. Espere, Mateus, pediu Júlio. Ah, resolveu falar, seu miserável. O que você quer? Indaguei. Por favor, deixe que eu mesmo mato o Cláudio. Esse miserável é o causador de toda essa desgraça. Se você me deixar matá-lo, eu prometo que irei embora e deixarei você fazer o que quiser com Elisa, disse Júlio. O quê? Mas o que está pensando? Pensa que eu me esqueci da sua traição? Questionei. Você tinha razão. Vejo que Deus não controla nossas vidas e que somos nós que decidimos o que fazemos. Eu quero me redimir com você, matando esse moleque. É somente isso que eu lhe peço. Deixe-me matar o Cláudio, que eu prometo ir embora e deixá-lo em paz, pediu Júlio. Está bem.
Mas não tente nada, porque estou de olho em você, adverti. Não, papai, por favor, implorou Elisa. Como pode? Eu salvei sua vida, espantou-se Cláudio. Ora, calem essas bocas. Não pensem que estou agradecido a vocês pelo que fizeram. Nada disso estaria acontecendo se vocês não tivessem se conhecido. A minha vida acabou no dia em que minha esposa me deixou. Desde então, nada mais me importa, queixou-se Júlio. Como o senhor tem coragem de falar uma coisa dessas? Não vê o que ele fez com sua filha? E ainda vai ficar do lado dele? Espantou-se Cláudio. Já disse que isso não me importa. Se a Elisa está ferida, a culpa é dela. Ela deixou de ser minha filha no dia em que foi embora. Agora eu compreendo tudo. Mateus está certo. Eu nunca deveria tê-lo enfrentado, disse Júlio. Eu não fazia ideia de que tudo aquilo que Júlio estava dizendo era só para me distrair. Na realidade, ele só estava me enrolando para poder se aproximar de mim, sem que eu percebesse, e libertar Cláudio. Enquanto Elisa, ferida, chorava pela decisão do pai, Cláudio não se conformava com o fato de que, mesmo após tudo que eu havia feito, Júlio ainda estava a meu favor. Foi então que, após se aproximar o suficiente, Júlio, com um gesto rápido, conseguiu pegar a faca e me dominar pelo pescoço, deixando assim Cláudio em liberdade. Maldito, você me enganou, eu gritei, dominado por Júlio. Seu cretino. Achou mesmo que eu iria me unir a você, depois de ter tentado me matar e ainda ter ferido minha filha. Eu nunca irei perdoá-lo por tê-la feito sofrer, berrou Júlio. Ora, seu miserável, me solte. Por que não larga essa faca e resolvemos isso como homens? Indaguei. Não me venha com seus truques, verme sem vergonha. Já sabemos muito bem do que você é capaz. Cláudio, depressa, veja como Elisa está, pediu Júlio. Sem compreender a ação de Júlio em querer ajudar, Cláudio não perdeu tempo e correu em direção a Elisa, que sangrava bastante. Elisa, Elisa, resista, gritou Cláudio. Ela não está nada bem, seu Júlio. Nós precisamos levá-la urgentemente para a casa de saúde, antes que seja tarde, completou Cláudio, transtornado. Elisa, minha filha, aguente firme. Droga. Isso foi tudo culpa minha. Se eu tivesse entregado logo ao delegado, isso não teria acontecido. Minha pobre Elisa, me desculpe por ter permitido que a machucassem. Eu só queria tê-la ao meu lado. Sinto muito, eu fui um egoísta e só pensei em mim mesmo. Faltei com minhas obrigações de pai e me deixei cegar pelo sentimento de perda. Por favor, minha filha, eu lhe peço que me perdoe se a fiz sofrer. Esse nunca foi o meu desejo, implorou Júlio. Papai. Papai. Suspirou Elisa. Eu perdoo, completou a jovem, quase desacordada. Elisa. Aguente firme, suplicou Júlio. E então, o que vai fazer? Não vai ajudar a pobre filhinha que está quase morrendo, seu velho miserável? Questionei. Ora, seu cretino. Isso tudo é culpa sua. Como pôde ferir alguém tão doce e frágil quanto Elisa? Gritou Júlio, exaltado. Feri, sim. E se fosse preciso a feriria novamente. Essa safada procurou isso. Primeiro me iludiu com seu amor, e depois me traiu com esse maldito Cláudio. Ambos merecem morrer. Bem, pelo menos eu pude saborear todo o seu corpo. Saciei todas as minhas vontades quando estuprei essa vadia. Ah, Júlio, você não faz ideia de como foi prazeroso sentir o corpo frágil e delicado de sua filhinha, gemendo enquanto eu a agarrava à força.
Quanto mais ela pedia e implorava para eu parar, mais eu queria continuar. Ver suas lágrimas de dor escorrendo pelo rosto enquanto eu me deleitava era para minha própria visão do paraíso. Nem mesmo o olhar apreensivo de seu filhinho foi capaz de me fazer parar, falei, de modo cafajeste. Ora, seu verme, cale essa boca. Você não merece viver, gritou Júlio. Cale a boca você, seu velho asqueroso. Não pense que é só porque está com uma faca em meu pescoço, que irei ter medo. Eu já passei por muitas coisas nesta vida, e esta é só mais uma. Assim que eu estiver livre, farei todos pagarem por se intrometerem em meu caminho. Todos irão pagar. Estão me ouvindo? Todos, gritei, ensandecido de ódio. Após ouvir a minha gritaria, Elisa abriu os olhos e esforçou-se para ver o pai. Observando a expressão de dor causada por mim em sua filha, disposto a não permitir que eu voltasse a machucá-la e reconhecendo ser um dos responsáveis por todo o sofrimento causado a Elisa, Júlio decidiu tomar uma decisão. Jogar-se comigo do alto da encosta. Elisa, minha filha, saiba que o papai ama muito você e que nunca deixou de amá-la. Diga ao seu irmão que eu fui um tolo por acreditar que ele tinha tido algo a ver com a morte de Matilda. Peça-lhe desculpas e diga-lhe que o amo muito. Cláudio, peço-lhe que, por favor, cuide bem da minha filha. Agora vejo que você é um rapaz bom e que merece todo o amor da Elisa. Desculpe-me pelo sofrimento que lhe causei, mas hoje isso terá um fim, declarou Júlio, enquanto me arrastava para a beirada da encosta. Ei, o que pensa que está fazendo? Solte-me, seu idiota. Assim nós iremos cair. Solte-me, gritei, tentando escapar. Seu Júlio, não faça isso. Todos merecem uma segunda chance. Pense em sua filha, implorou Cláudio. Mas Júlio estava decidido. Acreditava que merecia ser castigado por tudo de ruim que havia feito e que somente executando o que acabara de planejar teria a certeza de que eu não conseguiria escapar com vida. Elisa, o papai a ama, sorriu Júlio. Papai. Balbuciou Elisa, enquanto Júlio e eu caímos da encosta. Capítulo 38. Missão cumprida. Meu Deus! Seu Júlio, gritou Cláudio. Cláudio não acreditava que, arrependido por tudo o que tinha feito, Júlio tivesse tido coragem de se atirar da encosta, para levar consigo aquele que fizera tanto mal à sua querida filha. Elisa mal tinha forças para se manter acordada, a menina começava a entrar em um estágio crítico, devido à perda de sangue, necessitando de auxílio o mais rápido possível. Cláudio também estava muito machucado, embora o ferimento em seu olho fosse sério, sua atenção estava toda voltada para sua amada. Começou a orar a Deus, pedindo que alguém aparecesse para socorrê-los. Como se em atendimento ao seu apelo, finalmente chegaram à encosta os homens do delegado. Ei, Cláudio, o que aconteceu por aqui? Questionou Tobias ao ver a cena. Foi o Mateus. Ele me sequestrou e queria me jogar da encosta. Mas, graças à ajuda do pai da Elisa, nós conseguimos escapar. Ele e o Mateus caíram da encosta, explicou Cláudio. Depressa. Eu quero 2 grupos. Vocês vão por ali, e vocês tratem de colocar a garota na carroça. Devemos retirá-la daqui o mais rápido possível. Cláudio, não se preocupe, ela ficará bem, tranquilizou Tobias. Muito obrigado, Tobias. Peço que, por favor, encontrem o pai da Elisa. Pediu Cláudio. Não se preocupe, Cláudio, nós o encontraremos. Mas vá, não perca mais tempo. Elisa necessita urgentemente de cuidados médicos, alertou Tobias. Depois de ver os homens se afastarem levando Elisa e Cláudio para o hospital,
Tobias e os outros policiais desceram a encosta à procura de Júlio e de mim. Ao chegarem à casa de saúde, Elisa, em estado grave, foi levada imediatamente por Dr. Francisco ao centro cirúrgico, enquanto Cláudio era atendido pela enfermeira. Francisco ficou visivelmente preocupado com o estado em que Elisa se encontrava, e passou a fazer tudo o que era possível para salvar a pobre garota. Depois de algumas horas, o médico conseguiu estancar a forte hemorragia com que Elisa chegara à casa de saúde. Agora a garota estava entregue nas mãos de Deus, pois todo o possível já havia sido feito. Seu estado ainda era muito delicado, pois, apesar de Francisco ter aplacado o sangramento, Elisa havia perdido muito sangue e estava muito debilitada. Cláudio estava orando por Elisa à cabeceira da cama de sua amada, quando Tobias chega e lhe conta que não haviam conseguido me encontrar, mas somente Júlio. Apesar de muito machucado e em estado grave, o pai de Elisa estava vivo. Ao ouvir que seu pai for encontrado com vida, Elisa abre os olhos e solicita que a deixem vê-lo. Melhor não, Elisa, seu estado ainda é grave, você acaba de sair do centro cirúrgico e não pode se mexer, advertiu Cláudio. Por favor, Cláudio, permita que eu veja o meu pai. Ele precisa saber que eu amo. Não deixe que ele se vá sem antes saber que eu nunca deixei de amá-lo e que não tenho raiva dele. Por favor, suplicou Elisa. Ao ver nos olhos de sua amada o desejo de ver o pai uma última vez, Cláudio não pensou duas vezes. Pegou-a em seus braços e levou até o quarto ao lado. Júlio estava desacordado e muito machucado, havia quebrado as duas pernas e várias costelas. Diante do estado do pai, Elisa não conteve as lágrimas. Como se fosse um milagre, ao ouvir o choro da filha, Júlio, com muito esforço, conseguiu abrir os olhos e sorriu ao ver a filha querida. Não chore, minha filha, suspirou Júlio. Você deve ser forte. Eu fiz o que tinha de ser feito. Errei e devo pagar pelo que fiz. Chegou o momento de me desculpar com sua mãe. Papai, eu amo, me desculpe se o abandonei. Eu sempre pensei no Senhor, me perdoe, eu nunca devia tê-lo abandonado, disse Elisa, aos prantos. Não se preocupe, minha filha, quem tem que se desculpar sou eu. Eu fui egoísta e quis tê-las somente para mim, mas eu estava errado. Vejo que você merece ser feliz e estar com alguém que a ame e a mereça. Por isso, eu também quero pedir que me perdoe, Cláudio, eu estava completamente errado a seu respeito. Eu lhe suplico. Cuide de Elisa para mim, por favor. Chegou a hora de pagar pelos meus erros. Deus, por favor, me perdoe pelos pecados que cometi e permita que minha filha se recupere. Ela não merece sofrer mais do que já sofreu. Rogou Júlio. Papai, eu amo. O Senhor vai ficar bem. Não se preocupe, minha filha, o papai vai ficar bem. Eu a amo. Suspirou Júlio, cerrando de vez seus olhos. Papai, papai, gritou Elisa. Após se arrepender, do fundo de seu coração, por tudo de ruim que a fizera, Júlio desencarna consciente de que sua filha o perdoara, e de que ela estaria em boas mãos. Júlio é, então, recebido no plano espiritual por sua saudosa esposa, Matilda, que o acolhe com um amoroso sorriso e de braços abertos pelo reencontro tão esperado. Finalmente, Matilda estava livre e podia seguir, pois, graças a Cláudio, seu marido havia recobrado a noção de valores e voltado a sentir amor no coração. Essa era a verdadeira missão solicitada a Cláudio por Matilda, quando foi ter com ele na cachoeira, no dia em que o jovem saíra à procura de Pedrinho. E graças à força de vontade de Cláudio e a seu amor por Elisa, mesmo diante de tantas dificuldades, ele seguiu firme, lutando por ela. Não fosse Cláudio, Júlio não teria relembrado o verdadeiro amor que sentia pelos filhos.
A missão de Cláudio solicitada por Matilda era, então, a de manter-se firme ao lado de Elisa, ajudando-a a fazer o pai voltar a ter consciência do bem. Matilda também orou pela melhora da filha, e agradeceu ao querido amigo Cassius, que se mantivera o tempo todo firme ao lado do pupilo Cláudio, dando-lhe forças quando necessário. Agora, iniciar-se-ia uma nova etapa na vida de Júlio. Ele seria conduzido às zonas purgatórias para sanar todos os seus débitos, e aí, enfim, poderia juntar-se de vez à sua querida esposa Matilda. Enquanto Júlio era acolhido no plano espiritual, no plano físico, ao ver o desencarne do pai, Elisa desmaia encaminhada com urgência por Cláudio ao Dr. Francisco, que critica o fato de o rapaz tê-la tirado da cama naquele estado. Elisa é encaminhada novamente à mesa de cirurgia, porque voltará a sangrar. Depois de alguns instantes, o médico descobre o verdadeiro motivo. Elisa estava grávida. Enquanto a menina era atendida, do lado de fora, Cláudio, Pedro e Dona Marta aguardavam apreensivos por notícias. Calma, devemos ter confiança em Deus, que Ele há de ajudar Elisa, meu filho, disse Dona Marta a Cláudio. Eu sei, mãe, mas é que só de imaginar a dor que Elisa está sentindo, me parte o coração. Se não fosse por ela, eu nem estaria vivo. Tem razão, ela foi muito corajosa tendo ido sozinha atrás de você. Mas, Cláudio, você sabe que a Elisa é uma garota muito forte e com certeza irá ficar boa. Após horas de angústia, finalmente Dr. Francisco avisa Cláudio do estado de Elisa. E então, doutor, como Elisa está? Calma, Cláudio. Graças a Deus a cirurgia foi muito bem sucedida e nós conseguimos mais uma vez estancar a hemorragia. Elisa é uma menina muito forte. Neste momento, ela está descansando. Devido à gravidade do ferimento, ela deverá permanecer um bom tempo aqui conosco, até termos a certeza de que está tudo bem, afirmou o doutor. Aí, que bom, graças a Deus. E quando nós poderemos vê-la? Como foi uma cirurgia muito delicada, devemos deixar que ela repouse. Infelizmente, hoje ainda não poderão vê-la, mas acredito que amanhã isso já será possível, adianta o médico. Sugiro que vocês vão para casa descansar e voltem amanhã. Principalmente você, Cláudio, imagino o quanto deve estar sendo doloroso esse ferimento no olho. Não se preocupe comigo, doutor, o mais importante é a saúde da Elisa. Será que eu posso ficar aqui esta noite, até que ela acorde? Pediu Cláudio. Infelizmente, não poderei permitir, Cláudio. Elisa se encontra muito fraca por ter perdido muito sangue, e sua situação ainda é bastante instável. Quero que pelo menos esta noite ela fique isolada. Mas não se preocupe. A enfermeira ficará de olho. Qualquer alteração em seu quadro, ela me avisará imediatamente. Sem a possibilidade de permanecer na casa de saúde, e esperando que Elisa acordasse, Cláudio entende a preocupação do médico e aceita ir para casa descansar, prometendo retornar no dia seguinte, o mais cedo possível. Francisco não comentou sobre a gravidez de Elisa, porque logo imaginou que ninguém estava sabendo do fato, já que não tocaram no assunto. Além do mais, achou mais prudente conversar primeiro com Elisa antes de comentar com alguém. No dia seguinte, ao acordar, e antes mesmo da chegada de Cláudio, Elisa solicitou à enfermeira que chamasse o Dr. Francisco. Assim que o médico entrou no quarto de Elisa, esta logo o inquiriu. Doutor, chamei o senhor aqui porque ontem, enquanto era operada, ouvi o senhor dizer que eu estava grávida. Eu ouvi direito? Era isso mesmo? Questiona Elisa, espantada com o que escutara. Bem, foi isso mesmo, Elisa. Admira-me que você não soubesse, pois você já estava com cerca de 3 meses de gestação, explicou o doutor.
Elisa fica perplexa com a confirmação do médico. Como poderia estar grávida e não ter percebido? Assustada, não consegue dizer sequer uma palavra. Você ainda é uma menina, Elisa, por isso não compreendi como isso ocorreu. Porém, infelizmente, a criança não sobreviveu. Nós tivemos de tirá-la para poder salvar a sua vida. Posso lhe perguntar quem era o pai? Indagou o doutor. Na realidade, aconteceram tantas coisas nestes últimos tempos, doutor. O senhor sabe que eu fui estupra. O senhor sabe o que aquele monstro me fez, mas eu também me entreguei ao Cláudio, confessou Elisa, começando a chorar. Calma, Elisa, mantenha calma. Sei do momento difícil que está passando, mas peço que não se exalte. Você acabou de ser operada e isso não lhe fará bem, lembrou-lhe o médico. Desculpe-me, doutor. É que estou assustada com tudo isso. Onde está o Cláudio? Pedi que ele fosse para casa descansar. Creio que logo mais deva estar por aqui. Doutor, será que o senhor poderia não contar isso a ele? Nem a ele nem a ninguém. Não quero que saibam disso. Por favor, doutor, eu lhe imploro. Mas, Elisa. Estranhou Francisco. Por favor, doutor Francisco. O meu pai acabou de falecer. Eu e o Cláudio sofremos nas mãos daquele monstro. Eu lhe imploro, doutor, por favor. Com pena da situação de Elisa, que acabara de perder o pai, quase perder a vida e agora teria de encarar a perda de um bebê, o médico, mesmo não concordando, decidiu aceitar o pedido da pobre garota. Ficaria somente entre eles aquela gravidez. Minutos depois, Cláudio chegava à casa de saúde para visitar sua amada, trazendo consigo o pequeno Pedro, que não aguentava mais ficar sem ver a irmã. Diante de Elisa, Pedro não contém as lágrimas, sendo prontamente consolado pela irmã. Cláudio também não segura a emoção e cai em prantos. Pedro estava inconformado com a perda do pai, não conseguindo entender o que acontecera. O enterro de Júlio aconteceria logo mais. Elisa, por estar de cama e recém-operada, não poderia comparecer para dar o último adeus ao querido pai. Mas, felizmente, Elisa era uma garota bem espiritualizada e sabia que, no fundo, Júlio estava em um lugar melhor, e que, se não fosse por ele, talvez nem ela nem Cláudio estivessem vivos. Estava triste pela perda do pai, mas contente por este ter se arrependido de tentar prejudicar Cláudio e ter aceitado que eles realmente se amavam. Elisa lutava contra o sentimento de ódio que tinha por mim e Mateus, por ter lhes tirado o pai e por tudo de ruim que eu fizera aquela família passar. A menina sabia que, se continuasse cultivando aquela raiva, aquele sentimento a consumiria pouco a pouco, e que deveria entregar tudo nas mãos de Deus. Solicitou a Cláudio que cuidasse do pequeno irmão até que ela se recuperasse e pudesse voltar para casa. Após quase um mês em recuperação na casa de saúde, finalmente Elisa recebeu alta do hospital, voltando para a casa de Dona Marta. Capítulo 39. Forças para recomeçar. Seja muito bem-vinda, Elisa. Sentimos bastante a sua falta, mas graças a Deus você está de volta, disse Dona Marta. Muito obrigada, Dona Marta. Eu também estou muito contente por estar de volta. Serei eternamente grata à senhora e ao Cláudio por todo o amparo que me deram durante o período em que estive na casa de saúde. Não somente a vocês, mas ao querido Padre Antônio, suas visitas eram sempre muito reconfortantes, lembrou Elisa. Mana, que bom que você voltou, gritou Pedro, feliz. Ah, maninha. Como é bom ver você. Desculpe-me por ter lhe causado tanta preocupação. Mas agora prometo que não vou mais me afastar de você.
E muito obrigada por ter cuidado do Pedro durante esse período, viu, Dona Marta? Agradeço do fundo do meu coração. Imagina, Elisa, não precisa agradecer. Eu já considero você e o Pedro como se fossem meus filhos. Nesse instante, Elisa se lembra do falecido pai e fica emocionada. Ainda não conseguia compreender por que tudo aquilo acontecera. Júlio tivera um enterro muito simples, que contara somente com a presença de Cláudio, Dona Marta, o pequeno Pedro e Padre Antônio. Como Júlio havia se afastado dos poucos amigos que tivera enquanto sua esposa era viva, se não fosse pela família de Cláudio, talvez ninguém tivesse comparecido. Pedro também não se conformava com a morte de Júlio. Mesmo com todo o apoio dado por Cláudio e sua mãe, nada substituiria a presença física do pai de quem, apesar de tudo, o garoto tanto gostava. Por ser muito criança, Pedro nunca conseguira entender os reais motivos que haviam feito com que ele e sua irmã saíssem de casa. Vendo que a tristeza estava começando a tomar conta de todos, Cláudio foi logo mudando de assunto. Ei, Pedro, por que não levamos a Elisa pra ver como ficou o quarto dela, hein? Aposto que ela vai adorar a surpresa que preparamos. Surpresa para mim? Ah, não precisava, gente, espanta-se Elisa, enxugando as lágrimas. Muito bem lembrado, Cláudio, tenho certeza que a Elisa mal pode imaginar, salientou Dona Marta. Como Elisa ainda caminhava com certa dificuldade, Cláudio tomou-a nos braços e levou até o pequeno quarto. Ela mal podia conter a emoção ao ver como havia ficado o recinto. A cama velha havia dado lugar a uma bela cama, toda trabalhada pelo próprio Cláudio, que às vezes arriscava esculpir pequenas peças de madeira. E, sobre a cama, uma linda colcha, toda bordada pela mãe de Cláudio. E, espalhados por todo o quarto, inclusive na cama, desenhos feitos pelo pequeno Pedro. A maioria deles retratava Pedro com sua querida irmã Elisa, caminhando sob um lindo arco-íris. A emoção foi tanta, que Elisa não conseguiu conter as lágrimas. Não chorava tanto pelos agrados recebidos, mas sim por todo o carinho demonstrado, que havia anos não recebia. Por que está chorando, Elisa? Você não gostou? Questionou Cláudio. Não é nada disso, eu adorei. É que vocês têm me dado tanto carinho e têm sido tão bons comigo desde que nos conhecemos, que não sei se mereço tudo isso. Ah, que é isso, Elisa? Como poderíamos tratar diferente alguém tão bondosa e gentil como você? Além do mais, é como minha mãe falou. Você faz parte da família e merece todo o nosso amor, completou Cláudio. Cláudio tem razão, Elisa. Nesta casa é proibido agradecer. Somos uma família e não fazemos nada demais. Todos são merecedores de carinho e respeito, advertiu Dona Marta. Muito obrigada, Dona Marta. Agradeço por tudo que vocês têm feito por mim e por meu irmão. Mas às vezes penso se não seria melhor se nós dois voltássemos a morar em nossa antiga casa. Não quero dar mais trabalho a vocês. De jeito nenhum, Elisa. Eu e a minha mãe jamais permitiríamos que vocês dois ficassem lá sozinhos naquela casa. Ainda mais no estado em que você está. Queremos que fiquem aqui conosco. Nós até já trouxemos a maioria das roupas de vocês para cá. Por favor, Elisa, sei que não está sendo fácil superar tudo o que aconteceu, mas peço que fiquemos unidos. Sei que juntos teremos muito mais forças para recomeçar, pediu Cláudio. Nos meses que se seguem, a nova família de Cláudio busca forças para esquecer as difíceis provações que enfrentaram e tentar seguir em frente. Cláudio volta a trabalhar com seu tio Alberto e, apesar de ter perdido a visão de um dos olhos, continua firme e forte, se dedicando ao que sempre fizera. Aos poucos,
Elisa vai ficando cada vez mais forte e bem disposta. Começa, inclusive, a ensaiar caminhar sozinha, uma vez que, devido ao local onde fora causada a ferida, qualquer tipo de movimento mais brusco causava grandes dores. Constantemente, Elisa recebia a visita de Padre Antônio, que vinha trazer uma palavra de consolo e carinho à jovem que, por causa de seu estado ainda delicado, não podia frequentar a missa como era de costume. Tobias, que ficara amigo de Cláudio, sempre que podia passava para saber como seguia a vida do jovem casal. Em decorrência dos violentos acontecimentos que haviam culminado com a morte do pai de Elisa, o casal, mesmo unido e se amando muito, havia deixado um pouco de lado o relacionamento que mal havia começado, para se dedicar mais às respectivas recuperações. De vez em quando, o fogo da paixão se fazia presente e eles acabavam se beijando, mas a prioridade naquele momento era se auxiliarem a superar as dificuldades de uma nova vida, agora com novos desafios. Enquanto no plano físico Cláudio apoiava Elisa, no plano superior o amigo e orientador Cássio dedicava-se ao estudo e ao preparo para que pudesse voltar a auxiliar seu querido amigo Cláudio, uma vez que pretendia acompanhá-lo por longo período. Além de Cássio, Baltazar também continuava dedicado a seguir fortalecendo cada vez mais seu espírito, em um centro localizado em uma faixa de vibrações diferente da faixa onde Cássio se encontrava. Matilda seguia acompanhando Júlio e aguardando que ele fosse se purificando a fim de saldar suas dívidas, para que enfim pudessem ficar novamente juntos. Era esse o caso de sua irmã Madalena, que, após ser resgatada, vinha recebendo intenso tratamento em um dos postos de atendimento aos que eram trazidos das regiões inferiores, a fim de que pudesse começar seu período de preparo para a nova etapa. Madalena era constantemente visitada e acompanhada por Matilda. Os dias foram se passando, os meses, os anos, e, no plano físico, completamente recuperada, Elisa, que havia voltado a auxiliar Padre Antônio na igreja, decide retomar seu namoro com Cláudio, dando prosseguimento assim a um grande e verdadeiro amor, disposto a superar qualquer barreira imposta pela vida. O jovem casal estava, finalmente, vivendo feliz e livre para desfrutar sem medo daquele belo sentimento. Quase todas as tardes, depois que Cláudio chegava do trabalho, eles passeavam pela vila, trocando carícias e juras de amor eterno. Por ser uma vila pequena, a maioria das pessoas acabou sabendo do drama envolvendo os jovens, e todos se admiravam do quanto eles eram fortes por terem conseguido superar tantas dificuldades e permanecerem firmes no sentimento que possuíam. Elisa, eu a amo. Eu que o amo, Cláudio. Muito obrigada por ter ficado ao meu lado sempre que precisei. Imagina, Elisa. Desde a primeira vez em que a vi lá na igreja, eu já sabia que não conseguiria mais me afastar de você. Sentia como se eu já conhecesse havia muito tempo. Acredita que eu também senti a mesma coisa, Cláudio? É como se você fosse parte da minha família, sabe? Desde o início eu sabia que poderia confiar em você, lembra Elisa? E pode confiar, meu amor. Sempre estarei ao seu lado, pronto a estender-lhe as mãos. Eu a amo com todo o amor que possuo em meu coração. Elisa, posso lhe perguntar uma coisa? Claro, pode sim, Cláudio. Você está feliz vivendo lá em casa? Eu não poderia estar mais feliz, Cláudio. Serei eternamente grata pelo que você e sua mãe fizeram por mim e por meu irmão ao nos acolherem em sua casa. Não sei se teríamos conseguido suportar sozinhos a perda do meu pai, e ainda termos de morar só os dois lá na minha casa. Além do mais, Cláudio, eu acredito que meu pai está muito melhor agora do que quando ficava isolado do mundo em seu quarto. Tenho certeza de que ele deve estar ao lado da minha querida mãe, que zela por todos nós. Tem razão, Elisa, pelo pouco que conheci seu pai. Pude perceber que ele estava muito mais liberto e feliz em seus últimos instantes do que quando ficava trancado em casa.
Bem, mas venha, Elisa. O sol já está se pondo e quero aproveitar este momento a seu lado. Cláudio não aguentava mais segurar seu desejo de fazer uma pergunta muito importante a Elisa, tendo se passado 4 anos do incidente vivenciado por ambos. Para isso, pretendia levá-la a um lugar muito especial. Anda, vem comigo, Elisa. Espere, Cláudio, por que a pressa? Aonde vamos? Você já vai descobrir. Vem, vem. Não podemos nos atrasar. Sem saber do que se tratava, Elisa corre junto a Cláudio, em direção a um lugar conhecido do casal. Vem, Elisa, me dê as mãos, é logo ali, atrás daquelas árvores. Então, após contornar as árvores, finalmente Elisa avista uma imagem que não via havia muitos anos. Meu Deus, Cláudio! Que maravilhoso! Surpreende-se Elisa. Você se lembra daqui, Elisa? Foi onde eu declarei o meu amor para você. Como poderia não me lembrar? Nossa, eu havia me esquecido quanto era lindo este campo de rosas, Cláudio. Gostou? Questiona Cláudio. Eu adorei. Parece estar muito mais lindo do que quando viemos aqui da outra vez, lembra Elisa. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Veja o pôr do sol. Olha como ficam lindas as rosas quando bate a luz. Maravilhoso. Não tenho palavras para descrever imagem tão bela. Nunca vi nada igual, suspira Elisa. Que bom que você gostou, Elisa. Eu a trouxe aqui por um motivo muito especial. Acredito que este seja o lugar ideal para lhe perguntar uma coisa. Perguntar o quê, Cláudio? Elisa, você quer se casar comigo? Sem conseguir conter todo o amor que sente por Elisa, Cláudio toma coragem e decide pedir a mão de sua amada, que fica sem palavras. Porém, há muito tempo Elisa imagina que isso possa acontecer. Vendo que sua querida demora a responder, Cláudio decide perguntar novamente. Mas, mesmo antes que ele complete a pergunta, Elisa responde. Eu aceito. Aceito, sim. Eu amo do fundo do meu coração, e não poderia dar-lhe outra resposta. Então, diante daquela bela paisagem que surgia para presentear o jovem casal apaixonado, eles selaram com um lindo beijo aquela maravilhosa tarde. Finalmente, eles poderiam ficar unidos para sempre e seguirem mais uma etapa de suas vidas, permitindo que aquele amor que sentiam pelo outro pudesse ser completo. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas R$ 8 ou R$ 30 por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e faz com que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 40. O casamento. Cláudio e Elisa marcaram a data do casamento para 30 de março de 1867, faltando pouco mais de 2 meses. Ao contarem a maravilhosa notícia a Dona Marta, esta quase desmaia de tanta emoção. Parecia um sonho que se tornava realidade. Elisa já era considerada uma filha pela mãe de Cláudio, e o matrimônio com seu filho só confirmaria esse sentimento. Há poucos meses do casamento, a ansiedade era geral. Em pouco tempo, a notícia do enlace do casal que escapara da morte começou a se espalhar por toda a vila e pela cidade vizinha. Todos queriam presenciar acontecimento tão importante e felicitar os pombinhos. O carinho de todos para com eles era evidente. Não havia quem não se emocionasse ao conhecer a história que os envolvia. Mãe, estou começando a ficar preocupado. Nunca poderia imaginar que os tristes acontecimentos do nosso passado pudessem tomar tamanha proporção,
Espanta-se Cláudio. Esse é o preço que se paga por vivermos em uma vila pequena. Se alguém der um espirro aqui, o morador do final da rua deseja saúde. Mas não se preocupe, meu filho, as pessoas lhes querem bem. Ficaram sensibilizadas com tudo que vocês enfrentaram, e é normal a curiosidade. Não se preocupe com isso. O casamento já é daqui a algumas semanas e quero que aproveite esse momento tão esperado. Verdade, a senhora tem razão, mãe. Finalmente eu e Elisa iremos nos casar, e eu preocupado com o que todos andam dizendo. Prometo que irei me concentrar só em coisas boas. Enquanto a família de Cláudio ajustava aos últimos detalhes para a data tão especial, no plano superior, Dionísio vinha felicitar o amigo Cássio pela ótima notícia. Ah, meus parabéns, meu amigo. Quem poderia imaginar que, depois de todas as dificuldades que esse casal teve de enfrentar, nós iríamos ter o prazer de presenciar essa união? Tem razão, meu amigo Dionísio. O casamento é uma das demonstrações mais lindas que podem acontecer entre duas almas. Você não sabe como me sinto feliz por poder assistir a esse acontecimento. Cássius, você acredita que Matilda virá para ver a união da filha? Matilda tem se dedicado intensamente ao acompanhamento de seu marido Júlio, que ainda busca se depurar nas regiões purgatórias. Mas confio que ela estará presente, sim. Que mãe não gostaria de estar presente no casamento da filha? Lembre-se de que, mesmo em planos diferentes, o laço do amor ainda permanece, lembra Cássius? De volta ao plano físico, finalmente era chegado o grande dia. O casamento seria na igreja Nossa Senhora e realizado com muito prazer pelo querido Padre Antônio. A igreja fora muito bem decorada pelas amigas de Dona Marta, que haviam caprichado nos enfeites tornando o ambiente ainda mais emocionante. A igreja estava cheia, principalmente de curiosos, ávidos por ver o casal. O ambiente estava muito tranquilo e harmonioso. Finalmente, Cláudio, agora um homem de 21 anos, entra na igreja acompanhado por sua mãe, que não continha as lágrimas. Muito elegante, o jovem vestia um belo terno emprestado por seu tio Alberto, que se encontrava posicionado ao lado dos padrinhos. Após depositar um beijo carinhoso na testa de Dona Marta, Cláudio se posta em seu lugar, aguardando, ansioso, a entrada de sua querida noiva. Notava-se nitidamente a ansiedade no rosto dos presentes, que se postavam de costas para o altar e de frente para as portas da igreja, aguardando Elisa. Passados alguns instantes, finalmente as portas se abrem e surge aquela que todos aguardavam. A beleza da jovem de 19 anos não poderia ser mais encantadora. O vestido, utilizado por Matilda no dia em que se casara com Júlio, sequer precisara de ajustes, pois o corpo de mãe e filha era bastante semelhante. Ao ver a igreja cheia, Elisa pensou em seu pobre pai, que não estava ali para acompanhá-la. A jovem esforçava-se para conter as lágrimas, mas a emoção era muito mais forte e a dominava. Radiante seria a palavra correta para descrever a bela moça. No plano superior, Cássius, Dionísio, Matilda e alguns companheiros transbordavam de alegria ao acompanhar o belo acontecimento. O deslumbramento dos presentes só foi interrompido com a chegada de um amigo que havia muito não viam, Baltazar. E, pela expressão séria e preocupada que trazia, logo perceberam que algo havia acontecido. Meus amigos, me desculpem por interromper suas atenções, mas trago uma notícia um tanto quanto perturbadora, interrompe Baltazar. Claro, Baltazar. Percebo pelo seu tom que deve ser algo de extrema importância, diz Cássius. Sim, é verdade, meu amigo. Como todos sabem, ausentei-me por um tempo porque me dediquei a estudos profundos realizadores em outras faixas vibratórias.
Devo advertir-lhes que durante esse período soube de um fato significante. E que fato é esse, Baltazar? Questiona Matilda. Diferentemente do que muitos pensavam, Mateus não desencanou ao cair no precipício. Teve sua queda amortecida por uma pequena árvore que se prendia à encosta e que fez com que ele tivesse somente fraturas no rosto. Não compreendo, Baltazar. Se Mateus está vivo, como não conseguimos detectar a sua presença? Espanta-se Dionísio. Enquanto estive em estudos, pude conhecer mais a fundo sobre algumas criaturas que permeiam as trevas e o tipo de influência que exercem. Mateus é fruto maduro que tem sido cultivado durante longo período por essas criaturas, que veem nele uma porta aberta para a realização dos seus atos cruéis. Vinculando-se irrestritamente a Mateus, elas mantiveram sua faixa vibratória em um nível bem distinto, o que dificultou sensivelmente sua visualização. Tentei por diversas vezes ultrapassar essas poderosas barreiras, mas, infelizmente, o poder exercido por elas e a aceitação de Mateus não permitem qualquer contato. Durante estes 4 anos em que estive acompanhando de perto Mateus, pude identificar que ele possui ferramentas capazes de propiciar-lhe percepção de diferentes faixas vibratórias. Em outras palavras, Mateus possui alguns dons que nunca foram trabalhados. Em certa ocasião, enquanto eu tentava influenciá-lo a seguir o caminho do bem e do amor ao próximo, ele pôde me ver diante de si, e, como era de esperar, ficou completamente assustado e imaginou estar sonhando de olhos abertos. Sonhos estes que iam se transformando em pesadelo para ele, à medida que eu ia tentando auxiliá-lo a entender o que acontecia. Por diversas vezes, surgi diante dele tentando ajudá-lo, mas ele sempre começava a gritar e a dizer que estavam tentando pegá-lo. Vendo que tal auxílio era absolutamente infrutífero, eu desisti, pois não queria causar-lhe maiores disfunções. Cássius e seus amigos mal podiam imaginar que eu ainda estivesse vivo, diante de tanto tempo que estivera afastado. Vendo a preocupação estampada no rosto dos amigos, Baltazar prosseguiu. Novamente, peço-lhes desculpas pela minha chegada tão repentina, mas aqui, desde os acontecimentos na encosta, Mateus não faz outra coisa senão pensar em vingança. Seu ódio contra Cláudio e Elise só tem aumentado. Então, quando soube da notícia do casamento, jurou que não permitirá que isso aconteça, explica Baltazar. Infelizmente, antes que Baltazar prosseguisse, enquanto o casamento ia se desenrolando, eis que eu entro na igreja, anunciando minhas intenções de acabar com tudo e com todos, para espanto dos presentes. Malditos! Pensaram que haviam acabado comigo? Gritava eu. Meu Deus! Eu não posso acreditar que ele ainda esteja vivo, espanta-se Cláudio. Isso mesmo. Eu voltei dos mortos e não permitirei que esta palhaçada continue. Farei com que paguem por tudo o que me fizeram passar. Durante estes 4 anos, eu só pensava em uma única coisa: vingança. Você enlouqueceu. Perdeu completamente o juízo. Surpreende-se Elisa. Eu já não era mais o mesmo rapaz de antigamente. Tinha agora 33 anos, havia ficado com uma enorme cicatriz estampada no rosto por causa da queda, e todo e qualquer tipo de sentimento puro que pudesse existir em mim fora extinto, dando lugar somente ao ódio e ao desejo de vingança. Estava completamente entregue às influências negativas, vindas diretamente dos senhores das trevas. Mas, afinal, quem é esse maluco? Pergunta Tobias. Eu vou lhe dizer quem sou. Sou aquele que estuprou a noiva diante de seu querido irmãozinho, enquanto ela implorava para que eu parasse, de tanta dor que a sentia. Sou aquele que matou o maldito fedelho que quis me denunciar. Qual era mesmo o nome dele? Ah! Alexandre. O quê? Seu canalha, então foi você que sumiu com o Alê?
Como pôde, miserável? Grita Cláudio, querendo correr em minha direção, mas sendo impedido por Elisa. Isso mesmo, fui eu quem o matou. Não sabem o quanto foi prazeroso sentir sua miserável vida bem aqui nas minhas mãos. Ora, seu. Novamente, Cláudio é seguro por Elisa. Está com raiva. Isso não é nada perto do ódio que sinto por você ter me tirado a mulher que eu amava. Maldita Elisa, como pôde fazer isso comigo? Nós poderíamos ter sido tão felizes. Cale essa sua boca, miserável. Depressa, segurem-no, grita Tobias. Fiquem longe de mim, adverti, abrindo a sacola que trazia, que estava carregada com pólvora suficiente para destruir a igreja inteira. Sim, é isso mesmo que estão vendo, aqui tem pólvora suficiente para mandar tudo pelos ares. Esse ordinário enlouqueceu. Surpreende-se Tobias. Eu posso ser um maluco, mas levarei todos vocês comigo para o inferno. Mas, antes, vamos nos divertir um pouco. Venha cá, seu amaldiçoado, ordenava eu, apontando para Cláudio, que ainda não acreditava que aquilo pudesse estar ocorrendo no dia de seu casamento. Sem poder fazer nada, e temendo que eu pudesse machucar os presentes, Cláudio decide atender a minha exigência e segue em minha direção. Elisa se desespera e implora para que eu deixe Cláudio em paz. Porém, eu estava disposto a me vingar dele, por acreditar que tinha sido o responsável por me tirar Elisa. No plano superior, os amigos de Cláudio, através de grande dissipação de energia, conseguem remover de mim as criaturas que me acompanhavam, por acreditar serem estas as grandes responsáveis por minhas atitudes. Contudo, descobrem que, mesmo sem os obsessores, minha atitude permanece a mesma. Mas como pode ser isso? Ele já não está mais entrelaçado com aquelas criaturas das trevas e, mesmo assim, ainda está determinado a praticar a maldade. Mas que tipo de ser humano é esse? Espanta-se Cassius. Tendo feito o que podia para evitar que eu caísse totalmente em trevas, Cassius vê Cláudio sendo obrigado por mim a ficar de joelhos. Isso mesmo, seu maldito fedelho, se ajoelhe e implore por sua vida, miserável, ordenava eu. Contrariando minhas expectativas, Cláudio não demonstrava medo e sim compaixão pela criatura que estava ali diante dele, disposta a acabar com ele. O que foi? Não está com medo de morrer? Vociferava eu. Não. Se quer saber, eu sinto pena de você. O que é que você disse? Exatamente isso que você ouviu. Eu tenho pena de ter conhecido alguém tão sem Deus no coração quanto você. Tão distante daquilo que deveríamos ser uns para os outros. Todo esse ódio, esse desejo de vingança. Se quer saber, eu vejo você como um irmão que necessita de ajuda. Eu lhe peço desculpas se lhe causei algum mal. Saiba que essa nunca foi a minha intenção, diz Cláudio. Embora não soubesse, Cláudio havia sido induzido por Matilda, no plano superior, a não desejar o mal ou vingança a mim por tudo que lhes causara e continuava causando. Como Cláudio era muito espiritualizado e consciente de si, ela somente deixara que ele anulasse o medo que estava experimentado e pudesse demonstrar o que realmente sentia. Pena. Quem você pensa que é para ter pena de mim? Guarde para si suas malditas palavras. Deus não existe e irei provar que quem rege este mundo é a lei do mais forte. Após cuspir em Cláudio, e ignorar seu sentimento, retirei do cinto uma faca que trazia para me vingar do rapaz. Ao ver que eu possuía uma faca, Elisa corre para ajudar Cláudio, porém é segura por Padre Antônio. As pessoas começam a ficar desesperadas com tudo aquilo e sair correndo. Eu, no entanto, já não me importava com quantos fossem morrer, só o fato de ter bem ali, diante de mim, aquele a quem eu tanto odiava já me bastava.
Cassius, no plano superior, não acreditava que, mesmo com todos os esforços, eu teria a vingança que queria. Eu sei que nós não podemos interferir, mas não posso aceitar que ficaremos aqui, de braços cruzados, vendo Mateus matar Cláudio. Deve haver algum meio de auxiliá-lo. Vendo a apreensão do amigo, Baltazar explica que infelizmente eles não podiam interferir nas atitudes dos que ainda se encontravam na carne, mas que ele tinha fé de que eu não iria cometer aquele ato. Na igreja, agora quase vazia, eu me deleitava com a cena. Tinha Cláudio ajoelhado diante de mim, e eles implorando desesperada para que eu os deixasse em paz. Padre Antônio, na tentativa de me convencer a desistir, suplica: por favor, meu filho, eu lhe imploro que não mate ninguém. Saiba que Deus o ama e irá perdoá-lo por todos os seus pecados. Você está surdo? Não ouviu o que eu disse? Deus não existe e nunca existiu, padre. Existe, meu filho. Arrependa-se e peça perdão, que ele, misericordioso como é, irá acolhê-lo em seus braços. Ora, cale a boca, seu velho maldito. Chega de falar de Deus. Se ele existisse, nunca teria permitido que eu ficasse sozinho. Foram arrancados de mim minha mãe e meu pai. Você acha que isso é justo, hein? Tomaram de mim tudo o que eu tinha, e não tiveram piedade. Onde estava esse Deus sobre quem tanto prega quando eu mais precisei dele? Mas isso vai acabar hoje. Eu vou primeiro matar esse maldito, por ter me tirado a Elisa, e depois vou destruir todo este lugar para que vejam que Deus não existe e parem de induzir as pessoas a acreditar nele. Está preparado, Cláudio? Então, diga adeus. Enquanto eu segui em direção a Cláudio para pôr um fim à sua vida, dezenas de entidades das trevas, que me acompanhavam havia longo tempo, e que aguardavam ansiosas por mais aquele assassinato, surgiram bem diante de mim. Eu pude ver claramente em seus olhos desesperados a saciação por verem mais um ato como aquele sendo praticado. Finalmente, as entidades obsessoras que havia muito me induziam e me vampirizavam haviam decidido mostrar as caras. Loucos, assassinos ensandecidos estavam bem ali diante de mim, quase que implorando por aquele ato. Estavam alimentando-se com as minhas atitudes, e deterioravam-se cada vez mais. Assustado com a horrível cena, imaginei estar enlouquecendo, e então levei as mãos à cabeça, implorando para que aqueles seres monstruosos me deixassem em paz. Deixem-me. Deixem-me em paz, gritava eu, desesperado. Sem compreender por que eu agia daquela forma, Cláudio, aproveitando a oportunidade, levantou-se e afastou-se de mim, indo ao encontro de sua amada. Como Cláudio conseguirá fugir enquanto eu buscava me orientar em relação a tudo aquilo, as dezenas de entidades começaram a ficar agitadas pela oportunidade que eu perdera. Elas gritavam enraivecidas e começavam a se debater desesperadamente. Algumas tomavam a forma de animais grotescos, e outras simplesmente perdiam a forma, tornando-se um aglomerado de matéria escura. Assustado com tais cenas, não vi outra alternativa a não ser sair correndo da igreja o mais rápido que podia. E, assim que saí da igreja, minha vida naquele corpo chegaria ao fim. Aflito e desnorteado, acabei tropeçando e caindo sobre a faca que carregava, fincando-a em meu próprio peito. Cláudio, eles e as pessoas que restavam na igreja não acreditavam no que havia ocorrido. Eu mesmo acabara me matando. Em poucos instantes, eu já não pertencia mais àquele plano. Contudo, logo perceberia que a vida não cessa com a morte do corpo físico. Antes que me desse conta, fui cercado por diversas criaturas e arrastadas por elas, para as camadas mais inferiores, a fim de pagar por meus atos. Na frente da igreja, as pessoas ainda não acreditavam no que seus olhos haviam visto. Para Cláudio e Elisa,
O sentimento era um misto de pena e angústia. Aquele não era o fim desejado por eles. Mesmo com todos os meus atos de crueldade, eles não desejavam a minha morte, ainda mais de uma forma tão trágica. Acreditavam no arrependimento. No plano superior, Cassius, Baltazar e os demais também não acreditaram que eu fosse agir de tal forma. Todos estavam dispostos ao auxílio e, no entanto, neguei suas mãos estendidas e lhes virei as costas. Então, em sinal de respeito, todos se prostraram em oração, solicitando que o irmão que acabara de desencarnar fosse perdoado por seus atos. Contudo, cada ser é responsável por seus atos e deverá ser julgado pelas faltas que cometeu. No plano físico, como se sentissem as vibrações vindas dos queridos servos do alto em consideração àquele irmão que acabara de partir, Cláudio e Elisa, em sinal de respeito, decidem não mais realizar o casamento, apenas seguiriam vivendo juntos. Então, o jovem casal, com os corações tristes por tudo que haviam tido de enfrentar e presenciar, também se prostrou em oração. Eles desejavam ali que eu, mesmo com toda a dor e o sofrimento que lhes causara, fosse perdoado por todos os atos cometidos, e que um dia pudesse, enfim, compreender tudo o que de mal provocara. Enquanto os que ainda se encontravam presentes na igreja seguiam prostrados em oração, rogando por minha alma, se alguém pudesse mergulhar em meus olhos e ver o que se passava comigo após a morte, descobriria que no lugar para onde eu havia sido arrastado a situação era completamente diferente. Jogado em um ambiente de quase total escuridão, eu, desorientado, me debatia em dor. Fraco e muito machucado, estava preso ao que pareciam ser pesadas correntes ardendo em brasa. Confuso, eu logo perceberia que nada mais seria como antes. Dezenas de criaturas horríveis e desfiguradas, que em nada lembravam o aspecto de homens, rodeavam-me parecendo querer devorar-me. Seria aquele local as trevas reservadas aos pecadores? Onde eu estou e quem são vocês? Soltem-me. Não façam isso. Não, 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 não. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras.